éramos da Ecofábrica, não. Nós somos no projeto cultural Contar, Brincar e Cantar. Nós trazemos histórias e músicas para vocês. Aqui alguém gosta de histórias? Sim! Então hoje nós temos 3. Elas vão contar algumas histórias para vocês e depois nós vamos encerrar cantando algumas músicas. E se vocês quiserem, eu trouxe aqui uma lista com o que é. Aí nós fazemos no final, tá bom? Agora eu quero que vocês fiquem bem quietinhos e atentos para ouvir a primeira história aqui, ó. Dessa tia aqui, que o nome dela é Cláudia. Ela é Cláudia e o tio aqui é Cláudio, tá bom? Vamos ouvir ela aí. Boa tarde. Boa tarde. Nada também. Aqui a gente não tem tanta gente, tá todo mundo me ouvindo, tá me ouvindo aí atrás? Então, ó, a gente vai escutar, ter o nosso ouvido bem atento, porque as histórias estão boas demais, tá bom? Então, a história que eu vou contar pra vocês se chama A Sopa de Pedra. Alguém já ouviu falar? Não. Vai ter um pouco de tosse. Era uma vez Pode um homem que se chamava Pedro Malas Artes. Gente, esse homem aprontava com todo mundo. Ele era engraçado, mas ele era atrapalhado. E ele estava nessa época sem emprego, sem dinheiro, sem nada, andando lá pelo sertãozão do país. Lá no sertão. E ele estava andando e ele estava dias sem comer, gente. O homem estava numa magreza só, com umas olheiras, magrinho, com aquela cara de fome. E ele foi andando por dias, até que ele achou um vilarejo. Sabe o que é vilarejo? Aquele lugarzinho que parece uma cidade pequenininha que tem no meio da estrada. E aí ele viu. E aí ele falou, vou bater de porta em porta, vou ter de comida. Ele bateu na primeira. Ih, seu vagabundo, não tem pão velho não. Pum, fechou na porta dele. Senhora, bateu na segunda. Senhora, será que a senhora poderia me dar um prato de comida e vai trabalhar? Aí no terceiro, senhor, o senhor poderia me dar um prato? Não deixou nem terminar e fica a palavra comigo e bateu na porta. E ele andou e bateu na quarta, na quinta, na sexta, não conseguiu nada. Até que ele viu uma casa que era bem diferente das outras, sabe? Toda tranquila, toda ali. Dizem que aquela casa era da mulher Dona Terezinha, que era uma viúva muito avarenta. Sabe o que é avarenta? Pão duro, não dava nada pra ninguém. Ai, mas era a última opção dele, ele foi lá e bateu na porta. Aliás, antes dele bater na porta, ele teve uma ideia, porque era assim, o Pedro Malas Artes, ele era muito inteligente. Ele falou, eu vou inventar uma história aqui. Aí ele pegou uma pedra bem bonita, salvou na torneira ali da mulher da casa lá de fora, e chegou assim, bateu na porta e falou, boa tarde. Boa tarde, o que o senhor quer? Eu sou o seu Pedro Malas Artes, eu vim aqui, eu estou querendo fazer essa sopa mágica de pedra. Olha, eu já fiz para uma pessoa e ficou tão boa essa sopa. Ah, é? O que precisa? Olha, somente uma panela e a pedra que já está aqui, bem limpinha. Ah, é? É. Pode entrar, então. Aí entrou, deu uma panela para ele. Será que a senhora tem um pouquinho de óleo? Óleo? Ué, mas né? Você não falou que só precisava da pedra? Não, mas aqui vai ficar um pouquinho melhor. Aí botou o óleo. Sabe, dona, olha o cheirinho desse óleo. Sabe como ficaria bom se tivesse um alho, uma cebola, um tomatinho muito picadinho? Alho, cebola e tomate? Ué, para uma sopa que não precisava de nada? Tá bom, peraí, vou buscar. Aí ela tudo ela fechava, sabe, com gadeado, ela era pão dura, né? Aí depois começou a subir aquele cheiro. Aí imagina o cheiro da sopa, gente. Começou a subir aquele cheiro de sopa. Aí ele, esperto como ele era, olha, sabe o que ficava bom também? Se a gente picasse uma batatinha com uma mandioquinha. Batatinha e mandioquinha. É, para dar uma cremosidade. Tá bom, eu vou buscar. Aí mexeu. Adivinha o cheiro como tava, gente? Melhor ainda, uma pitada de sal. Jogou sal. Mas eu tô pensando aqui, viu, dona Terezinha? Sabe o que ficava melhor ainda? O quê? O quê, seu Pedro? 2 cenouras. Sabe por quê? Porque a cenoura, ó, que minha camisa dele ali, ó,
daquela cor bonita na sopa. Tá bom, eu vou buscar. Ela tinha tanta coisa guardada lá, gente, que tava quase apodrecendo, já sabia? Picou a cenourinha, colocou. Ai, mas que coisa boa. Agora eu vou colocar um pouco de água. E a pedra, seu Pedro? O senhor vai colocar? Calma. Pedra é o ingrediente principal e mágico. Aí ele, nossa, eu tô sentindo esse cheiro, mas parece que alguma coisa tá faltando. Alguma coisa tá faltando, deixa eu ver. Já sei. Carne. Carne? Mas carne é caro. Ah, mas eu duvido que a senhora não tenha um pedacinho aí daquela carne chamada peito do boi, ou aceio, ou uma paleta. A senhora não tem? Pensando bem, vai ficar bom. Eu vou pensar. Aí a sopa já tava, gente, com aquele cheiro. Sabe a batatinha molinha, a cenourinha molinha? Aí ela falou, e agora? Agora é o ingrediente principal. Agora é a pedra. Aí pegou a pedra branca, bonita, imagina, colocou lá. Aí fechou, deixou um tempinho. Aí eles comeram aquela sopa, gente, mas estava tão bom. A mulher, ela se acabou de comer. O Pedro matou a fome dele de dias. Aí no final ficou a pedra lá dentro da panela. Aí ele olhou pra cara dela, olhou pra cara dele. Aí ela falou, então, seu Pedro e a pedra, a gente faz o que agora? Ué, a senhora lava lá bonitinho e deixa guardada pra próxima sopa. E assim foi a história do Pedro. Boa tarde! Eu escutei? Mais alto? Vocês estão bem? Tudo certinho? Sim! Então tá. Hoje eu vou contar uma história, que é a história de uma raposinha que morava numa floresta muito bonita. Né? Como toda raposa, né? Mora numa floresta. Mas a floresta que ela morava era demais de linda. Sabe? Era cheia de árvores grandes, altas, enormes. Tinha muitas frutas nessas árvores e muitas flores no caminho. E essa raposinha, ela se chamava Luma. E a Luma, ela era muito curiosa. Quem quisesse falar com ela, era só procurar a Luma, que ela logo estava enfiada dentro da toca do coelho, estava enfiada ali atrás de um toco de árvore. Ela estava sempre caçando, procurando alguma coisa. Um dia ela levantou de manhã, escovou os dentes e falou assim, agora eu vou dar o meu rolezinho, né? Eu vou passear. E aí ela foi a Luma dar o passeio dela, olhando aqui, olhando ali. Aí, de repente, ela olhou para cima, ela viu uma coisa vermelha, redonda, uma árvore. Mas ele era brilhante, parecia uma cereja, uma mega cereja brilhante. Ela olhou e falou assim, nossa, o que será que é aquilo? Como ela era muito curiosa, ela escalou lá. E a hora que ela chegou lá em cima, ela falou assim, isso é um balão. É um balão, sabe aquelas bexigas que tem aquele ar, né, que sai voando? E a bexiga estava presa, né, o balão estava preso ali na árvore. E
balão foi, e a raposinha lá curtindo esse passeio de balão. Aí o balão começou a descer, foi descendo, e foi descendo, e foi descendo, e parou. Sabe aonde o balão parou? Não? Não. O balão parou numa praia. Eu ia falar isso. O balão parou numa praia. Quando a raposinha largou o balão, nossa, mas que lugar diferente, né? Aí ela viu aquela areia dourada, né? Que o sol batia na areia, aquela areia brilhava, e ela olhou aquele mar enorme, aquelas ondas brancas que vinham, ela foi lá, correu, colocou a patinha na água, aí ela botou a boca na água e disse, nossa, é salgada e diferente. Aí ela viu os peixinhos nadando ali, daqui a pouco desceu uma gaivota do lado dela. Era um gaivoto, né? E essa gaivota se chamava Senhor Leôncio. Aí ele se apresentou, olá, como vai você? Meu nome é Leôncio. Ela, eu sou a Luma, eu moro lá na floresta e eu vim pra cá de balão. Não me diga, você vem de balão. E eles ficaram lá um tempo trocando uma ideia e conversavam aqui, conversavam ali. Daqui a pouco apareceu a tartaruga, que era a dona Catarina. A dona Catarina chegou, se apresentou, olha, eu sou uma tartaruga, eu moro na água do mar, eu moro lá. Quando eu venho pôr meus ovos, eu ponho aqui na areia. Mas que coisa interessante. E a Luma toda contente, porque fez dois amigos, né? Fez um amigo que era uma gaivota, fez uma amiga que era uma tartaruga, e eles brincaram na areia, brincaram no mar, brincaram em tudo que tinha para brincar lá na praia. Aí começou já a entardecer, e fez aquele céu lindo de fim de tarde, sabe quando o céu está azul e fica aquele alaranjado? E assim veio algum balãozinho veio de novo, veio buscar a Luma, né? E aí o balão desceu, agarrou na patinha da Luma, né, apertou bem, e lá foi a Luma de volta para a floresta e ela se despediu dos amigos novos que ela fez e falou assim, olha, eu estou em breve, eu voltarei para ver vocês novamente. E lá foi a Luma de volta lá para a floresta. Chegando na floresta, ela reuniu todos os animais que eram os amigos dela, né? O seu coelho, né? Tinha o seu sapo, tinha um monte de amigos. Ela juntou todo mundo e contou para os amigos como ela tinha se divertido lá na praia. E que aí eles podiam combinar um dia todos juntos de irem lá à praia para conhecer os amigos que ela fez. E assim foi o dia da Luma, o dia que ela descobriu o balão, com a curiosidade dela, e foi dar um passeio na praia. E terminou a história. Uma história para vocês que tem que ter muita atenção, uma história bonita, mas que tem muita gente, se não prestar atenção, não vai entender, tá? De repente até para contar em casa quando chegar. O homem que dizia que não tinha sonho. Esse homem, tudo que ele ia fazer estava errado. Ele ia atravessar a rua, o carro vinha em cima dele, quase atropelava ele. Ele ia passar na ciclovia, as bicicletas vinham em cima dele, quase pegavam ele. Ele ia nadar no mar, nadar e se afogava, o salva-vida tinha que pegar ele rapidinho, se ele morreu afogado. E ele falava assim para a mãe dele, ele morava com a mãe dele. Ele disse, mamãe, eu não sei o que eu tenho, eu sou um homem que não tenho sorte na vida. E não é possível. Tudo que eu faço está errado. Aí a mãe dizia assim, não é que você não tem sorte, você não presta atenção. Você vai atravessar a rua, você não olha dos dois lados, você olhar dos dois lados. Às vezes só de um, mas às vezes do outro. Ou bicicleta, tem que olhar também. Tudo que a gente vai fazer na vida tem que prestar atenção. Não, eu não tenho sorte, eu sou um homem azarado, eu não tenho sorte. E um dia a mãe dele morreu. E aí ele ficou sozinho. Aí é que ele dizia mesmo, eu sou azarado, eu não tenho sorte, até minha mãe morreu, quem sou eu? E chorava. Aí um dia ele lembrou que a mãe dele gostava muito de
história para ele, falou assim para ele: filho, sabe, aquela montanha lá alta, aquela mais alta que tem, atrás daquela montanha mora Deus, quem fez o mundo. Ele mora lá atrás daquela montanha. Tudo que é tristeza que a gente tem, tudo que for pergunta que a gente quiser fazer, toda dúvida que a gente tiver, é só subir aquele morro. Quem conseguir subir o morro, chegar lá atrás, vai lá falar com Deus, ele responde tudo e resolve todos os problemas da pessoa. Ele falou: olha, a mamãe uma vez falou isso para mim, esse homem que mora lá atrás da montanha, quem sabe ele tira o azar que eu tenho. Eu sou um homem que não tenho sorte, quem sabe devolve a minha sorte. Porque não é possível. Eu vou lá falar com ele. Vou achar ele, vou conversar com ele. Aí fez um saco assim de roupa para ele de frio, camiseta, assim, tá, um monte de coisa, short, calça. Foi nas costas e começou a subir. Foi indo. Ele falou: eu vou ter que ir lá e passar essa montanha e falar com esse Deus aí, que ele vai me explicar o que é que eu não tenho sorte. Aí foi subir. Quando ele começa a subir, ele vê um lobo. E um lobo magrinho, chamou esse lobo. Aí o lobo falou: moço, me ajuda, eu estou tão magrinho, meu estômago dói muito, eu estou doente, eu não sei o que eu tenho. Ele falou: eu não tenho tempo para conversar com você, sabe por quê? Que eu vou atravessar esse monte aqui, vou lá para o outro lado, que eu vou falar com um homem chamado Deus. E que diz que ele sabe todas as coisas. Eu sou um homem muito azarado, eu vou lá falar com ele. Tchau, não tenho tempo. Ah, então, moço, olha, fala para ele, para esse Deus aí que você vai ver, que se encontrou comigo, que eu estou muito magrinho, eu estou muito doente, meu estômago dói, eu não sei o que eu tenho. Pode deixar que eu pergunto. Aí foi indo apressado, porque ele queria chegar logo antes que anoitecesse. Aí ele viu uma árvore. A árvore estava com os galhos tudo caído, todos os galhos secos, sem uma folha, toda arriada, assim, mas até que ia morrer a árvore, sabe? Quando está secando para morrer, ela estava assim: moço, olha como eu estou, não tem uma folha, meus galhos estão tudo quebrando, caindo, e não tenho tempo, estou indo rapidinho, eu tenho que passar aquele morro lá, eu tenho que falar com Deus, ele vai tirar o meu azar, vai dar a minha sorte de novo, que eu não tenho sorte. Então, quando você vê esse Deus, você fala para ele: explica aí como é que eu estou, que é para ver se resolve como eu estou, tá bom? Ah, tá, pode deixar que eu pergunto. Foi andando, quando ele está quase lá no topo, ele vê um caminho assim, cheio de flor de um lado, flores do outro lado, um caminho todo bonitinho, limpinho assim no meio, uma casa amarelinha, bem amarelinha, parecia um sol assim, sabe? Olha, eu acho que aqui deve ser a casa dele. Ainda não cheguei lá no topo, mas acho que é aqui. Aí foi andando com o carrinho, chegou a bater na mão, aí veio uma moça. Toda bonita, sabe? Toda bonita. Aí ele falou: não é Deus, não. Olha. Ela falou assim: ai, moço, vem aqui conversar comigo, não tem ninguém, nunca ninguém bate aqui na minha porta. Ele falou: não, desculpe, é que eu pensei que eu já estava na casa de Deus, eu estou lá do outro lado, sabe? Por isso que eu parei aqui. Ai, moço, então fala para mim, fala para ele, que eu ando muito doente. Eu tenho uma dor aqui no peito tão grande, todo dia eu choro. Eu vou me deitar, não tenho com quem conversar. Eu sou uma mulher muito sozinha na vida, não tenho ninguém, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho marido, não tenho namorado, não tenho ninguém, sozinha. E eu estou muito triste. Aí ele falou assim: pode deixar que eu estou indo, já estou chegando, olha, bem ali, do outro lado. Eu vou lá e eu falo com você, mas não esquece. Olhou para ela, você é uma mulher bonita, eu não vou esquecer de você, nunca vou esquecer de você, jamais. Pode deixar que eu falo. Aí foi. Quando ele estava sorrindo, eu sentado na cadeira, uma nuvem branquíssima, ele chegou lá, se aposentou, ele falou, explicou a Deus, que ele não tinha sorte, que ele era uma casarada, que nada que ele fazia dava certo, que os amigos riam dele, que a mãe dele morreu, contou toda a vida dele. E aí falou do lobo, falou da árvore, falou da moça. E aí Deus respondeu para ele, né? E ele veio de volta. Quando ele vai descendo, ele vê a casinha amarela. E a moça já vem correndo: moço, você falou com Deus sobre mim? O que ele falou? Ele falou sim. Falou que você é uma mulher que você realmente está sozinha, que
você precisa encontrar um companheiro, encontrar um rapaz, encontrar alguém que lhe faça feliz, para conversar com você, para você ter uma companhia. Isso que ele falou, você tem essa coisa de lei, você está doente, solidão. Ela falou, moça, isso, então fica aqui comigo. Não posso ficar com você porque eu estou indo rapidinho encontrar minha sorte. E Deus falou que eu vou encontrar minha sorte hoje no caminho, quando eu for. Então eu tenho pressa. Aí a moça ficou lá triste, dando tchau para ele, chorando, porque ela tinha gostado dele, tá? Dando tchau para ele. Aí ele passou perto da árvore. Aí ele falou, moço, perguntou para Deus sobre mim o que aconteceu. O que foi? O que ele falou? Falou que embaixo, aí nas suas raízes, aí, tem um baú cheio de pedras preciosas e de moeda de ouro. E que esse baú está impedindo a sua raiz de ficar bonita, ficar viva, para você poder ficar nova de novo. Então, esse baú que está muito cheio de ouro, está impedindo a sua raiz de poder se alastrar. Tem que alguém tirar esse baú daí para você poder viver de novo. Aí na árvore, não posso tirar, não posso ficar aqui, não tenho tempo. Porque Deus falou que eu vou encontrar minha sorte para mim andar logo. Eu estou correndo para encontrar minha sorte. Aí quando chegou quase lá embaixo, ele viu um lobo. Lobo magrinho, daquele jeito que eu contei para vocês, né? Magrinho, os olhos desse tamanho, regalado, de fome, coitado. Ai, moço, o que foi que Deus falou de mim? O que foi? Falou para você, para mim, que o seu mal todo é fome. Você está morrendo de fome. Por isso que você está assim, com essa dor no estômago, está fraco, acabado. Tudo é fome. Já pegou, né? Aí, o lobo olha para ele, arregala os dois olhos desse tamanho, arrumou uma força lá dentro que ele não tinha mais, porque ele estava mais fraco, né? O que será que o lobo fez, hein? Cresceu assim, avançou no homem, engoliu o homem dele e acabou. Para a gente terminar, nós vamos fazer isso aqui, ó. Leia